Boa noite a todos. Eu estou realmente convencido que o Feliciano não gosta muito de mim. Deixar eu por último, numa mesa dessa para falar, Mas tem mais, não é o último, realmente é não. uma posição um Não é o último, tanto não. quanto incômoda. Mas vamos lá. Isso me lembra uma situação muito interessante quando nós fizemos aqui uma audiência pública sobre a questão da leishmaniose, né? Então, foi um tema muito importante. Teve uma pessoa que era contrária, ele ficou muito incomodado. No final, eu não consigo nem fazer exposição, quase acabou a exposição e ele foi embora, que não é o seu caso, que Não eu sei é que o você é caso. brilhante, eu sei disso. Bom, eu corroboro com a opinião da maioria das pessoas que expuseram aqui, mas eu, sabendo que eu chamo Paulo, né, e o Paulo é no P, vem sempre depois, então a gente é muito mais preparado a ser o último mesmo para apresentar. Eu também me coloco na condição, eu chamo de sobrevivente. Eu tenho 30 anos de formado, sou veterinário, e sobrevivi na formação acadêmica às chamadas aulas práticas envolvendo animais. E depois, na formação de pós-graduação de mestrado e doutorado, também fui um sobrevivente disso. Eu acho totalmente dispensável o uso de animal. Corroboro com essa posição. E vejo que essa visão, essa fronteira ética, essa discussão que a gente faz hoje, ela tem crescido na sociedade. E isso é importante. As pessoas estarem aqui expondo a opinião é algo de muito importante. Porque eu acredito até que os comitês de ética tiveram uma contribuição com isso, principalmente no que tange a retirada dos animais enquanto modelos em aula prática. E é perceptível e dá para entender por que é assim, né? Então, se a gente quiser entender o lado legal disso, a gente vai entender que as nossas constituições ocidentais são baseadas na filosofia aristotélica. Na filosofia aristotélica, são propriedades do homem a mulher, a criança e os animais. Então, o fato dos animais serem semoventes, objetos que se movem, não nos causa estranheza. Alguns países estão revendo as suas constituições para colocar o animal numa outra posição dentro da Constituição. Mas na nossa Constituição teve esse viés também. E a nossa ciência é baseada em Descartes, filósofo francês, que considerava que os animais não tinham alma. Então, não é de se estranhar, e os precursores da ciência começaram a fazer ciência. O primeiro veículo de divulgação científica foram as apresentações. Pasteur fazia apresentações públicas com animais, Koch fazia também. Então, não é de se estranhar que a gente tenha absorvido isso na academia e absorvido isso na ciência. Mas isso não quer dizer que a gente não deva repensar. Não deva repensar não só os modelos, mas o modelo de ensino que a gente está usando, o modelo científico que a gente está usando, a importância que a gente está dando a esse modelo científico. Então, hoje, nós estamos frente a paradigmas importantes, né? As doenças que nós acreditávamos que havíamos vencido estão reaparecendo. Construímos cidades para vivermos que são agressivas. Nós não nos adaptamos, apresentamos distress em viver nas cidades. Temos um modelo de ensino que também precisa evoluir. E eu acho que o modelo de ensino, como a professora Matéria expôs, ele não deve formar apenas um aluno com capacidade de fazer algo, mas ele tem que formar um cidadão. Porque mais importante do que ele sabe fazer, das habilidades manuais, estão as habilidades que vão envolver aquele aluno como cotidiano, como gerenciador, como um técnico que vai lidar com saúde, com a dita saúde pública. Então, esse aluno, esse egresso que você produz hoje na universidade, ele tem que ser um profissional cidadão, que ele vai entender
o seu papel e a sua importância na sociedade. Bom, reflexos disso, desse nosso insucesso no controle das doenças, não são poucos, né? Nos últimos anos, nós não conseguimos, tirando a varíola, nós não conseguimos controlar nenhuma doença. Todas as doenças infecto-contagiosas que assolaram a população humana não foram controladas. Mesmo as que têm vacina. Se tem febre amarela no mundo, se tem raiva no mundo, 50 mil casos por ano. Então, além disso, surgiram novas doenças. O que configura uma situação de preocupação, não só por conta do uso do animal, mas quando eu formo um profissional que vai solucionar uma coisa, um problema, não valorizando a vida, não respeitando os outros seres vivos do planeta, eu crio um egresso com problemas. Então, só para exemplificar, o deputado citou a questão da leishmaniose e eu cito a questão das capivaras, né? Então, tem uma polêmica por conta das capivaras. Então, a solução, o que é? O aluno que coisificou os animais durante o seu aprendizado, para ele a solução é vou lá e mato o animal, acabou o problema, né? Todos os animais que nós matamos nessa nossa jornada aí da espécie humana, nenhum solucionou o problema. As carrocinhas da década de 80 e 90 não fizeram controle populacional. O sacrifício de animais com leishmaniose não resolveu o problema da leishmaniose, não mudou nada na ecoepidemiologia da doença. O abate das capivaras, também não. Tudo isso, essa visão, além dessa carga filosófica na história da humanidade, ela tem a ver com a coisificação do animal, com a coisificação da vida, né? Isso, sim, é um problema importante. Desculpe, o pessoal pediu para ir um pouquinho mais para cá, porque está com falta de luz, não está conseguindo pegar a imagem. Não, aí tá bom, aí está ótimo. Tá bom. Obrigado, desculpe a interrupção. Então, hoje, se a gente visse outros filósofos, até mais ou menos contemporâneos de Aristóteles, a gente pegar o Pitágoras, o nome do cachorro, Pitágoras já consideravam uma evolução contínua, né, dos seres vivos. Darwin provou que isso era verdade. O nosso único problema é entender o que é uma evolução contínua. O que nos separa de um cachorro é menos de 1% do nosso DNA. Nós não somos cachorro por 1% do nosso DNA. Então, nós somos parentes. Se nós pegarmos o nosso DNA e colocarmos numa bactéria, ela faz a mesma leitura do nosso DNA. Então, o código do DNA, que é o tema nosso, né, ele é idêntico para todas as espécies vivas do planeta. Isso significa que todos os seres vivos do planeta são aparentados. Então, quando você vê na Lei Arouca, assim, que é permitida a pesquisa, indivíduos de ordens inferiores, que está colocado textualmente, o que é um indivíduo de ordem inferior? É um indivíduo menos complexo? O indivíduo menos complexo, será que ele é menos importante que o indivíduo mais complexo? Qual a vantagem de ser complexo? Ter intelecto, ter moral, ser senciente. Qual é a real vantagem? O que ele tem de diferente? Nada. Na verdade, se a gente for ver nua e cruamente, nossa espécie tem 200 mil anos na face da Terra. Se a gente pegar um canídeo aí, 20 milhões. Eles são muito mais adaptados à Terra do que a gente. Se a gente pegar um escorpião, tem 350 milhões de anos. Ele sobreviveu a todos os períodos glaciais da Terra. Pelo menos 3 das grandes extinções em massa. A deriva da Pangeia, ele assistiu, né? Então, do ponto de vista, eles carregam em si um valor que a gente precisa aprender a apreciar. E o que a gente percebe é que a adaptação ao planeta não está na complexidade, e sim na simplicidade.
E a simplicidade é importante porque essa simplicidade foi o que resultou de um treinamento na Terra de milhares de anos. E a nossa inteligência, a nossa ciência é um esforço da nossa espécie a se adaptar ao planeta. Isso é, infelizmente, embora a gente se sinta uma espécie diferenciada, na prática, do que chega a esse novo século aí de conhecimento científico, a gente está diante de um novo paradigma. Então, quase queimaram o Galileu Galilei quando ele falou que a Terra girava em torno do Sol. Era inconcebível a Terra no seu centro do universo. Nesse momento, eu acho que uma grande discussão que a gente tem que fazer é a nossa real importância no planeta. E entender que nós não somos o centro do universo. Bom, nesse sentido, só para encerrar, a gente tem a criação de novas ciências. E eu acho que uma nova visão que eu também sou docente, e a minha instituição também não faz aula prática com animais, não sei precisar exatamente quantos anos, mas também não fazemos mais, há algum tempo. Mas eu acho que essa modernização no ensinar, no fazer refletir, na preocupação no papel cidadão do egresso e discutir esses paradigmas, essas visões, faz com que surjam ciências novas. Gostaria de citar duas em particular. Uma que surgiu no final dos anos 90, que é a biologia da conservação, que se entendeu que conservar animais, conservar a vida, a biodiversidade era importante. E outra que surgiu nos anos 2000, que é a medicina da conservação, no Brasil ainda é meia reflexiva, né? Eu não sei porquê, mas a medicina da conservação, ela considera que não existe uma saúde pública, não existe uma saúde animal, que as saúdes estão interligadas. E eu acho que essa que tem que ser a nossa visão mesmo, que nós estamos ligados ao animal, nós somos parentes dele. E as nossas visões acho que não devem ser em humanizar o animal, mas sim entender as nossas diferentes histórias evolutivas e o respeito à vida, seja ela dentro da sala de aula, na nossa vida cotidiana, na solução dos nossos problemas, e que o respeito à vida é importante. Eu acho que esse é um tema central e importante e que começa na sala de aula. Bom, acho que é isso. Obrigado.